Boa tarde a todos os jacareenses que nos acompanham aqui na galeria. Boa tarde, Daniel, que está aqui acompanhando. Ex-vereador Dário, todos os presentes. Boa tarde a quem nos acompanha aí de casa, seja da internet, pela TV Câmara ou por qualquer outro meio que você esteja assistindo aí. Pode, por gentileza, colocar os slides? Opa! Passou mais rápido do que eu imaginava o tempo. Bom, vamos para mais um tema livre, agora a 15ª sessão. Pode passar para o próximo slide, por favor? Como de costume, a gente coloca aí nos slides a porcentagem de denúncias que a gente recebeu pelo nosso formulário de denúncias. Semanalmente a gente recebe dezenas de denúncias, centenas de denúncias, e a gente mostra aqui para vocês terem ideia, vocês que acompanham aí de casa, de quais são os principais problemas do nosso município. Vocês que nos acompanham há mais tempo sabem que zeladoria está sempre em primeiro lugar, o que mostra que a gente tem um problema sério com zeladoria aqui em Jacareí, que tem vários motivos, né? Nenhum problema complexo tem um motivo só, mas a gente sempre lembra da Ambiental, que é a concessionária que faz a limpeza da rua, que faz a coleta de lixo aqui, que está prestando um mau serviço para o nosso município. A gente lembra também aos vereadores aqui presentes que a gente já tem um requerimento de CPI aberto aqui, que foi feito e já foi assinado por mim e pelo vereador Luiz Flávio, que aguarda apenas mais 2 assinaturas para que seja instaurada essa CPI e a gente consiga, de fato, fiscalizar a ambiental. Mas passando direto para os temas, você pode passar, por favor, para o próximo slide? Especificamente sobre zeladoria, a gente destacou aqui algumas denúncias que a gente acha que são representativas, e eu vou passar com vocês rapidamente. Capina e limpeza no Jardim do Portal, na rua José Pinto de Oliveira. É muito importante que o município dê mais atenção para os bairros da região oeste. Aqui no Jardim do Portal eu fui recentemente, a convite de uma munícipe, passei lá pela ponte que liga o Jardim do Portal com o Jardim Nova Esperança, e o bairro está realmente numa situação de conservação muito ruim. Tanto quando a gente fala de zeladoria, quanto quando a gente fala de infraestrutura. A ponte pelos quais os moradores passam do Jardim do Portal para o Jardim Nova Esperança é muito precária, perigosa e está sempre muito suja, com um mato muito alto. A prefeitura precisa dar atenção para isso. A gente também trouxe aqui a manutenção na área verde, ali no Jardim Santa Marina. Aqui a gente colocou entre o Jardim Santa Marina e a Cidade de Salvador, mas na realidade é ali no Parque Linear Tupinambás, que fica no fundo das ruas do Jardim Santa Marina. Que ele é um espaço muito bacana, que foi construído recentemente, inclusive foi construído pela última gestão, mas que não está sendo cuidado. Muitos dos postes que foram instalados há pouquíssimo tempo atrás lá já estão tortos, a gente está com falta de lixeiras que acabaram sendo depredadas, a gente está com falta de uma série ali de instalações de infraestruturas que são importantes para manter o parque bem iluminado, o parque bem cuidado, para que os moradores consigam usufruir. Inclusive, quero aqui dar um abraço para o Lázaro, para a família dele, que na semana passada me recebeu lá no Jardim Santa Marina, me mostrou algum desses problemas e sintetizou bem lá as questões do bairro. A gente também colocou aqui a retirada do entulho na Rua das Paineiras, ali no Jardim Primavera. A gente está com bastante acúmulo de entulho, de mau cheiro lá, então é importante que a prefeitura se atente para isso, instrua a ambiental a fazer um trabalho mais cuidadoso por lá. E aí, para finalizar, a gente também fala um pouco aqui sobre a capina e a limpeza no Parque Linear Carolina Maria de Jesus, ali no Rio Comprido. É um parque que foi inaugurado semana retrasada, praticamente, faz pouquíssimo tempo que foi inaugurado esse parque, ele já se encontra em mau estado de conservação. A gente recebeu essa denúncia do seu Antônio, que é uma liderança importante lá no Rio Comprido, tem um estabelecimento lá no bairro e que é sempre muito atento e traz para a gente aí essas demandas. Então, por favor, prefeitura, dá uma atenção lá para esse parque. Não adianta inaugurar parque novo se não for cuidar dos que já existem. E, para finalizar aqui o tópico de zeladoria, a gente fala sobre a poda de árvore na estrada municipal Teófilo Teodoro Rezende, ali no Campo Grande. A gente tem árvores encostando já na fiação, causando transtorno para a população. É muito importante que a gente dê atenção para esses tópicos. Próximo, por favor, slide. Educação, a gente sempre traz aqui tópicos sobre educação. Está sempre também entre os temas mais recorrentes nas denúncias, e Jacareí realmente tem sofrido muito, os mais novos, né, as nossas crianças aí que fazem uso da rede municipal têm tido uma má prestação de serviço e, por consequência, todas as famílias. Obviamente não por culpa dos professores, nem dos profissionais, mas por falta de estrutura da prefeitura. Inclusive os próprios profissionais estão sofrendo muito, muitos estão se licenciando aí por questões psiquiátricas, então é muito importante que a gente dê atenção. A gente separou aqui também alguns tópicos que eu acho que são ilustrativos dessa situação.
A gente colocou aqui vistoria na caixa d'água do Educa Mais Centro. O Educa Mais Centro tem sido alvo de muitas críticas aqui de vários vereadores. O vereador Luiz Flávio já trouxe a questão das piscinas. Recentemente eu recebi de uma munícipe, a Thaís Monello, também questões com o segundo andar lá, que está em mau estado de conservação. É muito importante que a gente faça a manutenção dessas infraestruturas, dessas instalações que são tão importantes aqui para Jacareí. É o grande legado da gestão anterior do Isaías e que por algum motivo está sendo tão abandonado, né? Talvez algum motivo político, a gente espera que não, mas que parece, né? A ausência de quadra esportiva na MF Maria Augusta. Essa MF Maria Augusta, salvo engano, é aquela ali próxima do Morro do Macaco, próxima do Parque Santo Antônio, que não tem uma quadra. Essa situação não é exclusiva dessa escola. A gente tem, por exemplo, também o Centro de Educação Integral Franco Montoro, que apesar de ter uma infraestrutura fenomenal, não tem uma quadra, afinal de contas não era uma escola originalmente, foi adquirido pela prefeitura, antes funcionava lá uma faculdade, e essa faculdade, obviamente, não tem a estrutura necessária para receber crianças que precisam correr, que precisam fazer educação física, que precisam ser expostas ao sol com alguma regularidade, e infelizmente isso não é possível nessa escola e também na MF Maria Augusta, por falta de quadra, por falta de infraestrutura adequada, falta planejamento aí quando a gente fala de educação. Aí partindo para mobilidade, próximo slide, por gentileza. Pode passar a infraestrutura, a gente já abordou também. Mobilidade, a gente chama atenção aí para falta de infraestrutura urbana na Avenida Dante Ciani, ali também no Jardim Santa Marina. É uma via muito importante ali para o bairro, fica próxima a das zonas mais populosas ali da cidade de Salvador também, mas está em péssimo estado de conservação. O asfaltamento está muito ruim, tem muitos buracos na via e o destaque do problema está para a fiação elétrica que está sendo substituída, estão sendo substituídos postes de madeira por postes de concreto, mas aí nesse processo a manutenção vai lá, retira os fios e deixa os fios soltos em cima de casas, em cima de pontos de ônibus. A gente fez alguns registros, já está nas nossas redes sociais, dá uma olhada lá e é muito importante que a prefeitura se atente, a gente está cobrando aqui no plenário alguma providência da prefeitura. E aí já ficando naquela área muito próxima ali à Avenida São Jorge, são inclusive avenidas que se cortam, a Dante Ciani e a Avenida São Jorge, falta um controlador de velocidade lá, seja um radar, seja uma lombada. A gente sabe que a população tem alguma resistência aos radares, então a gente indica aí que seja feita uma lombada, um quebra-mola, para garantir que não passem condutores acima da velocidade, colocando em risco ali crianças e muitas pessoas que trafegam. É uma das avenidas mais movimentadas da cidade, né? E aí, para finalizar, a gente solicita a correção do desnível na travessa São Bento do Sapucaí, ali no Rio Comprido, também uma viela desse bairro. O Rio Comprido é um bairro com muitas vielas, e a gente também recebeu essa denúncia do seu Antônio, que é uma importante liderança lá do Rio Comprido, pedindo para que a gente tome alguma providência, porque é uma viela que realmente tem um desnivelamento muito severo, que atrapalha inclusive o trânsito de pessoas, o tráfego de pessoas. E já que a gente está falando, já passamos por infraestrutura, já que a gente está falando aqui sobre lideranças importantes, eu quero também mencionar o Caicão, que é uma importante liderança ali da Zona Leste, Cidade de Salvador, Jardim Santa Marina, Secap, Parque dos Príncipes, todo mundo conhece o Caicão. O Caicão está sempre chamando a atenção para essas questões aí da Zona Leste como um todo. Então, um grande abraço, Caicão. E aí eu queria passar, se os técnicos puderem, por gentileza, colocar aí os meus contatos, só para deixar aí exibido para quem estiver nos assistindo de casa, enquanto eu falo de outros dois temas muito importantes. Primeiro, sobre segurança. Vários vereadores aqui falaram sobre a inauguração do COI 2.0. Eu, infelizmente, não pude estar presente na inauguração, mas eu queria fazer um questionamento que eu acho que é muito relevante sobre a condução da segurança aqui em Jacareí e, especificamente, sobre o COI. Em 2020, foi inaugurado o COI, o primeiro COI, né, o COI 1.0. A notícia aqui no site da Prefeitura, dia 25/6/2020, se o corpo técnico puder aproximar aqui para as pessoas de casa conseguirem ver, aqui ó, a notícia, COI em operação, Centro de Operações Integradas inicia atividades. Isso em 2020, hein? Foi inaugurado prometendo 243 câmeras. Está aqui, ó, primeiro parágrafo. 243 câmeras, o nosso COI iniciou com 243 câmeras em 2020. Aí a gente veio agora para 2025, aqui ó, segunda notícia.
inauguração do COI 2.0, que aconteceu na semana passada. Foi super alardeado o COI 2.0, deram uma recauchutada lá no local onde fica o Centro Operado de Operações Integradas. Só que eles fizeram toda essa festa, toda essa reforma para anunciar que vai começar cerca de 200 câmeras aqui em Jacareí. Ou seja, em 5 anos, com todos os investimentos feitos, a gente perdeu 43 câmeras. A gente inaugurou em 2020 com 243 câmeras e agora em 2025 a gente inaugura com 200 câmeras o COI 2.0. Outra coisa que me chama a atenção é que na semana passada, também um pouco antes da inauguração, o secretário de Segurança Cidadã, o senhor Rafael Júlio, deu uma entrevista no nosso Jacareí, na qual ele admite que muitas das câmeras do COI não funcionam, por falta de manutenção, por um problema com o contrato. Então, eu acho estranho que a gente faça uma inauguração como essa, super espetacularizada, trazendo deputados, trazendo autoridades, para entregar menos câmeras do que originalmente se tinha no COI, para não anunciar nenhuma tecnologia que foi desenvolvida pela Prefeitura. Se inaugurou assim, se noticiou a Muralha Paulista, que é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo, que a Prefeitura aderiu via convênio, que não precisava de praticamente nenhuma contrapartida da Prefeitura, e a Prefeitura agora está tentando vender que se preocupa com segurança pública, mas a verdade é que a Prefeitura se preocupa com espetáculo, quer usar a segurança pública para fazer espetacularização da segurança pública, porque sabe que a população se importa com isso, mas de resultado prático não faz nada. Quando eu fui lá no Santa Marina, um dos pontos que o Lázaro destacou sobre o Parque Linear Tupinambás é que as câmeras que ficam ali no parque não funcionam, e por isso o parque está sendo constantemente depredado. Então, senhor secretário de Segurança, senhor prefeito, eu recomendo para vocês que vocês usem a segurança menos como espetáculo e mais como política pública, para produzir efeito na vida da população. Porque para fazer espetáculo, para anunciar 43 câmeras a menos, não vale a pena, né? E para finalizar a minha fala, eu queria chamar a atenção para o caos que vive a saúde de Jacareí. Não faltam denúncias, não faltam reclamações. Na semana passada eu fui até a unidade ali Santa Cruz dos Lázaros e estava realmente uma fila gigantesca nessa unidade, muita gente esperando por horas para ser atendido. E aí a gente vai ver a gestão da saúde e esse caos se reflete na gestão. A diretora de urgência e emergência tomou posse numa sexta-feira e pediu exoneração numa segunda. Denúncia de ex-diretor sendo funcionário fantasma. Agora, denúncia de uma servidora super importante também, que supostamente está sendo funcionário fantasma. E agora chegou a notícia de que, muito provavelmente, a secretária de saúde, a doutora Márcia, vai ser exonerada essa semana. Então, o que está acontecendo na Secretaria de Saúde de Jacareí? Que caos é esse? A gente precisa de uma resposta.